Prezado internauta, estamos iniciando mais uma catequese sobre a figura de São José. Nossa comunidade paroquial está se preparando para a festa de São José Operário, que é o nosso padroeiro, José Trabalhador, José Operário. E para nos ajudar na preparação, nós estamos então trabalhando alguns qualificativos de José, para que assim a gente possa entender a sua missão, entender também a grandeza da sua pessoa. E hoje nós vamos falar de um atributo que José recebe do próprio Novo Testamento. José, o homem justo. Vamos procurar entender o que significa ser justo na Sagrada Escritura. Então, Mateus caracteriza São José, personalidade de José, dizendo que ele era um homem justo. Isso nós encontramos em Mateus 1,19. O mesmo vai fazer São Lucas, com referência a Simeão. Simeão também é considerado como um homem justo. Então, nós temos aqui duas figuras que trazem do Novo Testamento, que o Novo Testamento atribui esse qualificativo de justo. Então, nós temos São José e temos Simeão. E aqui a gente já nota que esses dois personagens estão profundamente ligados ao nascimento de Jesus, à pessoa de Jesus de Nazaré. Mas qual é o sentido exato desse termo justo na compreensão judaica, ou seja, na compreensão bíblica? Justo vai além da nossa compreensão usual de justo. Quando nós falamos que alguém é justo, nós estamos dizendo que aquela pessoa dá valor exato às pessoas e às coisas. Age com retidão, ama o direito e observa as leis. Isso aqui na Sagrada Escritura, podemos dizer que na Sagrada Escritura, justo também é isso. Mas como nós dissemos, vai além da nossa compreensão usual de justo. Quer dizer, o justo na Sagrada Escritura não é apenas aquela pessoa que age com retidão e que segue os preceitos da lei. A visão bíblica comporta esses elementos, mas vai além deles. Existe até uma verdadeira espiritualidade do justo. Porque o ser justo, antecipando já a nossa reflexão, ser justo é um estilo de vida. É como se a gente dissesse, o justo é aquele homem e mulher tementes a Deus. Então, para se entender essa espiritualidade, nós precisamos combinar dois conceitos que caminham juntos, de mãos dadas, na Sagrada Escritura. É o conceito de justo e é o conceito de piedoso. Então, para entendermos o significado de justo à luz da Sagrada Escritura, nós precisamos também chamar para a nossa reflexão esse atributo aqui, piedoso. Então, primeiro vem o piedoso. Piedoso na Bíblia é a pessoa que vive intensamente a ordem do amor a Deus, cultivando grande intimidade com Ele. Ou seja, estando em comunhão com Deus. Então, o piedoso se insere na tradição espiritual do povo através da prática religiosa familiar. Ou seja, a família é um núcleo importante para o desenvolvimento religioso do ser humano. Quer dizer, o piedoso na Sagrada Escritura é alguém que está integrado na família, integrado numa comunidade religiosa, participa das festas sagradas, frequenta a sinagoga, frequenta o templo. Isso aqui é o piedoso na Sagrada Escritura, é, portanto, o homem religioso, o homem que tem uma prática religiosa. Seria como se a gente dissesse o praticante, o cristão praticante. Isso seria o piedoso, melhor dizendo.
Esse homem com essas características, no caso, esse homem piedoso, ele se transforma num justo, quando a vida dele passa a iluminar a vida de outras pessoas, quando ganha irradiação na comunidade, quando educa pelo exemplo os mais jovens, conquistando a confiança dos demais. Quando esse piedoso se torna, a vida desse piedoso, ela se torna referência para a vida das demais pessoas. Aí sim, ele pode ser considerado como um justo. Sua vida mostra a verdade do seu fervor religioso. Ele vive aquele que acredita. O conjunto desses valores constitui o justo na compreensão bíblica, ou o caminho do justo, tão decantado pelos Salmos, a começar pelo Salmo de número 1. O caminho do justo é o caminho de Deus. Então, como se depreende, o justo possui uma missão importante. O justo é a pessoa piedosa e que leva a sua vida religiosa tão a sério que ela se torna modelo para outras pessoas. Ela se torna lição de vida para as outras pessoas. Por isso, não podemos imaginar que, por causa da figura silenciosa e discreta de José, retratada pelos evangelhos, que José fosse um anônimo, que José fosse uma pessoa de segundo plano, que José fosse uma pessoa perdida na massa. Porque se ele é justo, então significa que a sua vida era para os outros luz. A sua vida era referência para a vida das outras pessoas. Então, mesmo José, como homem silencioso, a sua vida irradiava luz para as outras pessoas. Então, não foi um anônimo, não foi um homem perdido na massa. Mesmo marcado pelo silêncio, pelo fato de ser justo, as suas palavras eram escutadas, seus conselhos eram seguidos, seu exemplo comentado. Portanto, São José é mais do que um mero artesão carpinteiro, segurando o serrote, mudo e reservado. Logicamente, ele é um trabalhador, mas não devemos fazer dele refém do proletário, desse estereótipo do proletário, como se José fosse só isso. Antes, o trabalho foi o lugar normal do ganha-pão e também a oportunidade de experimentar Deus, de crescer silenciosamente na meditação dos desígnios divinos. Mas José é o homem justo, porque a sua vida religiosa era uma vida agradável a Deus. E por isso ele se tornou também para as demais pessoas exemplo a ser seguido. Se em sua vida pública Jesus mostrou a radicalidade do amor incondicional a Deus e ao próximo, foi na escola de São José que ele aprendeu não só a lição, mas também o exemplo. José foi um exemplo de vida para Jesus. Se Jesus vai chamar um dia Deus de Pai, Abba, como expressão da sua intimidade com Deus, é porque ele viveu essa intimidade com seu pai José, chamando-o também de Abá, pois era a expressão que as crianças usavam para com seus avós e pais. Portanto, José justo, homem piedoso, homem que seguiu e procurou colocar em prática a vontade de Deus. Por isso, rezemos a José. Nossas vozes te celebram, operário São José, que a oficina consagraste trabalhando em Nazaré. Tão humilde tu vivias, tendo em ti sangue de rei. Em silêncio um Deus nutrias, ao cumprires sua lei. O teu lar era um modelo de trabalho e de oração. Com o suor da tua face conquistavas o teu pão. Elimina os egoísmos, dá aos pobres de comer, possa a Igreja Cristo místico sob a tua mão crescer. No Deus Trino, autor do mundo, proclamemos nossa fé, imitando a vida e a morte do operário São José.